A igreja que podemos ser é íntegra diante de Deus e essencial à cidade. É gente comum reacendendo o primeiro amor, trocando aparência por verdade, mesa vazia por comunhão viva. Uma igreja que cura, serve e leva esperança, sem buscar status, mas refletindo Cristo em tudo. Um chamado: voltar a Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No dia 22 de dezembro de 2024, portanto, no finalzinho aí do ano passado, nós tivemos um incidente, né, que aconteceu entre o Maranhão e o Tocantins. Então, existe um mar ali, né, um rio, né, entre o Maranhão e o Tocantins, que é a ponte ali conhecida como Juscelino Kubitschek, né? E essa ponte aí, ela foi cartão postal durante muitos anos, né? A gente vê muitas imagens, muitas fotos dessa ponte ali, né, que fazia essa travessia. Mas no dia 22 de dezembro de 2024, essa ponte desabou e se tornou aí notícia, né, nos jornais, né, nos telejornais, e muito por conta do resultado, né, porque essa ponte ela caiu e ela matou 14 pessoas, 3 pessoas sumiram, desapareceram, e além de inúmeros veículos, né, que tombaram ali dentro do rio Tocantins. Então foi uma tragédia. Mas eu chamo a atenção porque os jornais também apresentaram o laudo, né, o laudo técnico do que aconteceu. E os relatórios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, presta atenção nesse detalhe, de 2020 já indicavam graves problemas na estrutura, incluindo fissuras em 14 dos 16 pilares, rachaduras nas paredes de travamento e falhas de concretagem. O final aqui do laudo, né, eles colocam a seguinte frase: a falta de fiscalização e manutenção adequada ao longo dos anos foi um fator determinante. Uma ponte muito bem feita, durante anos, né, fez o seu serviço, que é, né, servir de passagem para um lado do outro do rio. Chegou o momento em que essa ponte grande, suntuosa, ela ruiu. E ela caiu exatamente porque fissuras, rachaduras e falhas no concreto não foram observados ao longo do tempo. Né? A falta de fiscalização e de manutenção foi o fator determinante. Guarde isso com você, porque nós vamos retomar aqui logo mais. Mas esse texto, essa igreja aí de Tiatira, alguns pronunciam Tiátira, né? Mas eu prefiro Tiatira porque não tem acento, né? Então eu acho mais confortável falar Tiatira. Mas se você fala Tiátira, também não vai mudar muita coisa, né? Não faz muita diferença. Mas é interessante que essa carta que o Senhor escreve ao anjo dessa igreja, nessa cidade, é a carta mais longa que a gente tem das 7. Se você for verificar aí, a maior carta, o conteúdo mais extenso, é o escrito a essa igreja, que na verdade é considerada a igreja na cidade menos importante. Então, a maior carta, a igreja com a qual Jesus mais falou, é a igreja numa cidade das mais insignificantes que existia. Aliás, né, o historiador Plínio, ele sustenta que, nos seus escritos, que Tiatira era uma cidade descartável, era uma cidade nada importante. Mas, apesar disso, nós vemos aqui, na cidade de Tiatira, nessa igreja, ela enfrentava o mesmo perigo que outros cristãos de outras cidades também encontravam, né, em todas as cidades da Ásia. Tiatira, diferente das outras cidades, também não tinha nenhum significado religioso especial. A gente já viu que nas cidades anteriores, Éfeso, por exemplo, Pérgamo,
Esmirna, você tinha ali centros de adoração ou a César, ou a gente tem ali templos, né, para deuses específicos, mas na cidade de Tiatira você não tem adoração a César, você não tem templos significativos. A única coisa aqui fora do comum em relação à religiosidade é que na cidade de Tiatira, nessa época, funcionava uma espécie de oráculo, né, um santuário ali onde tinha uma sacerdotisa chamada Sambate, né, que era conhecida ali, ela era uma espécie de oráculo, né, ela fazia ali as suas adivinhações, suas predições, e de modo geral a igreja da cidade de Tiatira, ela não enfrentava nenhum tipo de perseguição muito intensa, né? Qual era então o perigo que a igreja de Tiatira enfrentava, ou qual era a ameaça, né, que ela sofria? A única coisa que a gente sabe com certeza dessa cidade, né, olhando todos os documentos e os relatos, é que ela funcionava como uma espécie de centro comercial também. Ela, ao longo do tempo, ela serviu como uma espécie de base militar, porque a importância de Tiatira, na verdade, nem era ela, mas era a cidade de Pérgamo. Então, Tiatira, geralmente, quando você tinha algum cerco, ela era boa para os militares, né, ficarem, porque ela era bastante plana, ela era uma espécie de vale, mas ela era plana, então você não tem penhascos, você não tem montanhas, então era meio ruim assim, de se esconder naquela cidade. Ela servia exatamente para dar tempo dos moradores da cidade de Pérgamo, né, se organizarem lá, se esconderem, enfim. Então ela era meio que uma espécie de... os inimigos chegavam em Tiatira primeiro, e aí eles atrasavam os ataques, né? Então ela servia como uma espécie de base militar, mas depois ela passou a funcionar como um centro comercial. E um centro comercial que ela havia ali principalmente, né, uma indústria de tingido, que eles chamavam, né, que é o comércio de lã, tecidos e lã. Aliás, lá em Atos capítulo 16, no versículo 14, a gente tem mencionado ali uma irmã chamada Lídia, né, que ela era vendedora de púrpura, e o texto menciona que ela era de Tiatira, né? Então ela era dessa cidade aqui que fazia esse tipo de comércio. Então a gente sabe aqui que Tiatira também ela era a sede de várias guildas. Essas guildas elas funcionavam como uma espécie de sindicatos de vários tipos de comerciantes. Então essas guildas, né, essas uniões aí sindicais, elas eram de pessoas que trabalhavam num mesmo ramo industrial. Elas tinham uma espécie de proteção mútua, né, tinham benefícios ali de tipo social e recreativo. Então funcionava mais ou menos igual a alguns sindicatos, né? Então isso aqui era bem conhecido na cidade. Você tinha ali guildas de operários de lã, de couro, de linho, de bronze, modistas, tintureiros, oleiros, padeiros e até de traficantes de escravos, né? Você tinha essas guildas, esses sindicatos. O ponto aqui é que você se negar a integrar uma dessas guildas deveria ser um problema naquela época, e na verdade, como a gente vai ver aqui no decorrer do texto, parece que era exatamente esse o problema que os cristãos da igreja de Tiatira estavam sofrendo. Porque negar-se a integrar esses sindicatos aí do ofício, né, que você desempenhava, significaria perder, por exemplo, a esperança aí em prosperar no comércio ou na indústria, uma vez que você precisava participar plenamente das atividades que essas guildas promoviam. Então, que razões podia ter um cristão para se negar a fazer parte de uma guilda como essa, né, em relação ao seu ofício? E aqui há dois problemas, há duas características principais aqui dessas guildas que seriam um problema para os cristãos naquela época. Em primeiro lugar, porque essas guildas, então, de quando em vez, se reuniam e eles faziam periodicamente banquetes, né? Eles forneciam banquetes para os seus sócios. E
E nesses banquetes aqui, como era de maneira habitual, existia ali, e ela funcionava nos templos, né? Então existiam ali templos normais, né? Mas templos pagãos, e mesmo que fossem feitos em alguma casa, né, em particular, você tinha ali a inclusão de algum ato religioso, formal. E mais do que isso, né, você tinha ali as carnes que eram consumidas nesses festivais, elas eram, sim, carnes sacrificadas a ídolos. Então, a cidade de Tiatira, ela enfrentava mais ou menos o mesmo problema que os irmãos de Corinto também passaram. 1 Coríntios, capítulo de 8 a 10, o apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente esse tema. Como que os cristãos lidam com a participação em eventos, em atividades em santuários, e se eles podem ou não comer as carnes ali, uma vez que todos sabem a origem dessa carne. Essa carne era sacrificada a ídolos. Então, participar dessas guildas gerava esse tipo de problema. Porque uma vez que você era um comerciante, você obrigatoriamente precisava participar dessa guilda, e essa guilda promovia esses eventos dos quais você, como sócio, era obrigado a participar também. E aí você se converte, e uma vez convertido, e agora? Eu continuo participando disso, porque é uma espécie de culto, é uma espécie de idolatria que acontece ali nesses banquetes, e as carnes, né, a comida ali, ela foi oferecida aos ídolos, né? Então, essa era uma pergunta importante aqui para os cristãos, né, se eles podiam participar ou não. E em segundo lugar, talvez mais grave ainda, era que esses banquetes, em geral, eles terminavam em atos licenciosos. Então, isso também era uma prática bem comum. Você tem ali os banquetes, né, a pessoa bebe, a pessoa come em demasia, ela fica ali, perde a sua consciência ali por causa da bebida excessiva, e tinha essa prática. Então, quase todos os cultos religiosos daquela época, além de serem idolatria, terminavam na imoralidade sexual, né? Então, as pessoas tinham relações sexuais de maneira, enfim, né, libertina. E aí vem, então, essa pergunta: um cristão, ele poderia participar desse tipo de celebração? Este era o problema aqui na cidade e nessa igreja de Tiatira. Não havia uma espécie de ameaça, de perseguição externa, mas o perigo, ele estava dentro da igreja. Na igreja havia cristãos que perguntavam, né, por que um crente não poderia participar de uma guilda do seu ofício? Ou por que ele deveria sacrificar os seus interesses comerciais e negar-se a fazer parte desse sindicato que lhe correspondia? Porque isso daqui era grave. Para a gente, hoje é uma questão assim, você vai em certos lugares, se você quiser, e não vai, né? Mas nessa época aqui, o negócio era tão sério que esses comerciantes aqui, quando eles não participavam, eles perdiam os seus direitos. Então, eles eram expulsos. E quando eles eram expulsos, o seu comércio, então, o seu trabalho, ele perdia. Então, ele não tinha direito de comprar, de vender, ele perdia os seus direitos de comerciar como cidadão. Então, não é apenas uma questão de ir ou não ir. A questão aqui que os cristãos desse tempo precisavam avaliar era assim: tudo bem, eu não vou, porque eu acho que é errado as coisas que acontecem lá. Mas se eu não for, eu vou ser prejudicado no sentido de que o meu comércio não vai dar certo, eu não vou ter autorização para comerciar os meus produtos, e também não vou poder comprar o de ninguém. Então, a minha subsistência aqui está ameaçada com base na resposta que eu der a essa questão. Então, esse era o problema aqui específico, né? Então, em outras palavras, em Tiatira havia um movimento bastante forte. Isso é o que a gente sabe. E esse é o pano de fundo que eu queria deixar para vocês aqui. Existia um movimento bastante forte, que era presidido por uma mulher que no Apocalipse se chama Jezabel, conforme a gente vai ver no texto, que sustentava a necessidade de entrar em consenso com o mundo e com as normas de normalidade mundana, a fim de não arriscar o êxito dos negócios e a prosperidade material. Por isso que o título desse sermão aqui, eu gostaria de chamar de Tolerar o Intolerável.
Este foi o problema lá na igreja de Tiatira, e esse é um problema para nós hoje. É a questão do que nós toleramos. Porque a gente precisa ser tolerante como cristãos, mas ser tolerante não é tolerar todas as coisas. Existem coisas que são intolerantes. E essas coisas que são intolerantes para nós enquanto cristãos, eles geram danos para a nossa vida cristã. Então, claro que a resposta de Jesus é inequívoca aqui no texto. O cristão ele não pode ter nada a ver com essas coisas. Vamos lá? Então, o versículo 18, eu gostaria de destacando aqui os pontos, e o primeiro é sobre o remetente. O versículo 18 nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu acho interessante essa fala aqui, porque Jesus ele se dirige aos anjos da igreja de forma bastante específica, né? Para cada igreja ele se apresenta de uma forma. E não é sem razão, porque quando ele diz estas coisas o Filho de Deus, essa expressão Filho de Deus era, na verdade, uma afronta ao imperador. Um dos títulos do imperador, dentre muitos que ele tinha, era exatamente que o imperador ele era o filho dos deuses. Tanto é que em alguns lugares ele era considerado uma espécie de divindade. Haviam, a gente viu lá na cidade de Pérgamo isso, havia templos de adoração aos deuses e templo de adoração a César também, ao imperador. Então essa expressão era muito comum para dirigir ao imperador. O imperador, sim, é o filho dos deuses. Mas aqui, Jesus se apresenta para a igreja dizendo: eu sou o Filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus. Há uma expressão aqui estranha também para a gente, tem os olhos como chama de fogo. E geralmente o Apocalipse é um pouquinho difícil de ler, porque a nossa mente não consegue dissociar assim, das palavras, e a nossa imaginação não consegue meio que sair do padrão que está sendo escrito aqui. Então, geralmente, por exemplo, tem os olhos como chama de fogo. O que você pensou? Provavelmente você pensou num indivíduo com um foguinho dentro do olho, assim, ou um fogão, não sei, Mas você imaginou alguma coisa nesse sentido. E sim, porque a questão da linguagem assim, figurada, ela é problemática porque João está falando sobre alguma coisa específica daquele tempo, e hoje a gente tem outras impressões e outras coisas relacionadas a essa mesma expressão. Então, uma certa expressão ela pode significar uma coisa para a gente que não significava naquele tempo lá. O fato é que a igreja que recebeu essa carta aqui entendia muito bem o que esses termos aqui significavam. A ideia dos olhos que tudo vem, essa ideia dos olhos como chamas de fogo aqui, tem essa ideia de mostrar esse olhar puro de Jesus, esse olhar purificador, mas essa noção aqui de que Jesus ele sonda até o profundo. A ideia de fogo geralmente tem essa noção assim de testar as coisas. Então, o fogo ele é utilizado para testar a pureza das coisas. Então, aquilo que é provado pelo fogo e permanece, aquilo tem valor, aquilo é valoroso. Aquilo que o fogo consome eram coisas de menor valor. Então, a ideia aqui é aquele que tem os olhos como chama de fogo, é esse olhar de Jesus que é penetrante, esse olhar que vai lá no fundo do coração e reconhece as motivações do coração. Então, o que ele está querendo dizer é assim: eu sou o Filho de Deus que vejo o que está passando no coração de vocês. E mais do que isso, ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. E, novamente, deve ter vindo uma figura estranha aí na sua mente. Mas os seus pés são poderosos o suficiente para pisotear e estraçalhar qualquer inimigo. Aliás, essa ideia dos pés de bronze aqui aparecem lá em Daniel, em outras passagens da Bíblia, e logo mais aqui no versículo 27 vai aparecer de novo essa ideia dos pés de bronze aqui. E os pés de bronze significam exatamente isso. Um pé de bronze, ele
pisa e estraçalha tudo aquilo que ele vai pisando. A ideia é de autoridade. Né? O que Jesus está querendo dizer aqui, então, é que ele é o Filho de Deus, que é aquele que consegue ver o profundo do coração, aquele que enxerga as motivações, mas não apenas vê as motivações. Ele também sabe se elas são puras ou não. Ele julga essas motivações, ele julga esses pensamentos. E mais do que isso, ele é aquele que tem a autoridade para pisar, estraçalhar qualquer autoridade, inclusive o César, inclusive o Império Romano, né, o Senhor andando, ele vai esmigalhando todas as coisas. Então, essa é a ideia aqui que a gente tem nesse primeiro versículo. E o que eu gostaria de chamar a atenção, né, como uma lição para a gente, é que como nós precisamos hoje rever o nosso conceito sobre quem é Jesus. Porque ao passar do tempo a gente foi tendo uma ideia de um Jesus que é um tanto amoroso, que Jesus é alguém meigo, que Jesus é quase que um hippie, assim, sabe? Da paz. Ele é vegano, ele é bem tranquilo. Não tem nada contra os veganos, né? Eu só estou falando no sentido de dizer assim que a nossa imagem sobre Jesus, às vezes, ela vem com o tempo sendo deturpada. E a gente pensa num Jesus muito mole, assim, né? Um Jesus muito da paz, né? Ok? Um Jesus que não confronta, um Jesus que não vai querer brigar com você. Ele vai falar assim para você, se você está feliz assim, continua. Eu só te amo, eu só quero estar com você, eu preciso de você perto de mim, né, e tudo mais. Então, meio que foi sendo pintado uma espécie de Jesus que é desse jeito aí. Só que textos como esse fazem a gente pensar que Jesus, ele é amoroso, mas ele não é frágil. E que Jesus, ele exige, ele quer ser levado a sério por todos aqueles que o seguem. Ele não apenas quer ser levado a sério, mas ele exige isso dos seus seguidores. Esses termos aqui servem para dizer que Jesus ele não é um fruto da concepção do tempo. Às vezes a gente vai atribuindo a Jesus alguns valores conforme a sociedade vai mudando. Mas não é assim que funciona. Jesus, a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a gente não pode dissociar, a gente não pode dividir quem ele é. Então, assim, esse texto, essa carta serve para a gente relembrar quem é Jesus. Não esqueça que Jesus é amoroso, sim, mas Jesus é aquele que enxerga o seu coração. É aquele que não tem o culpado por inocente. É aquele que vai pedir conta. É aquele que vai provar as nossas obras. Não tem como escapar disso. Porque essa é uma prerrogativa dele, já que ele é o Filho de Deus, já que ele é o Senhor Todo-Poderoso. O julgamento não começa pelas pessoas que estão lá fora, mas começa por dentro. É por isso que essas cartas são dirigidas à igreja. É a igreja que precisa tomar cuidado, é a igreja que precisa ter consciência de quem é o Jesus que elas dizem que servem. Então, essa é a lição. O remetente é ninguém menos do que o próprio Senhor, que é poderoso, que esmigalha os seus inimigos, que tem olhos de fogo, que conseguem enxergar as nossas motivações, os nossos pensamentos. E isso deveria assustar um pouco a gente, porque existe juízo também. O segundo ponto é a questão do reconhecimento, porque o versículo 19 diz lá, se você acompanhar aí a leitura, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E esse é uma fala muito interessante, porque hoje tem os coaches hoje, né? Eles têm falado muito sobre essa questão assim de inteligência emocional. E você lidar assim com as pessoas, né? E uma das dicas, né, que esse pessoal dá é assim, quando você for conversar com alguém, dar um feedback para alguém, você nunca começa pelas partes ruins. Então primeiro você começa elogiando. Então quando alguém te chama para conversar e começa a te elogiar, você já entendeu a técnica por trás, né? Mas
isso não é coisa de coach dos nossos tempos, é o próprio mecanismo que Jesus se vale aqui. Porque Jesus faz exatamente isso, ele faz um reconhecimento. Ele chega para a igreja e ele fala, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero fazer um reconhecimento aqui público. Vocês, eu conheço a obra de vocês. Lembra que ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? E ele fala assim, olha, eu conheço as obras de vocês. Eu conheço o amor de vocês, eu conheço a fé, eu conheço o serviço, eu conheço a perseverança. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é que ele diz assim, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Me chamou a atenção porque esse mais aqui, né, quando a gente vai ver no original, não é apenas quantitativo, ele é qualitativo. Então, a expressão aqui, mais numerosas do que a primeira, significa melhores do que as primeiras. Então, é como se ele dissesse assim, ó, vocês estão melhorando a cada dia. As obras de vocês hoje são melhores do que as de anteriormente. São as melhores do que as primeiras. E é interessante porque quando a gente olha para a carta lá, a primeira de Éfeso, né, lá aconteceu o contrário. A crítica de Jesus foi porque eles deixaram o primeiro amor, eles deixaram as primeiras obras. Eles começaram bem e com o passar do tempo eles foram perdendo a qualidade. Esse serviço deles foi perdendo a essência. O que Jesus está reconhecendo aqui, o que foi uma crítica para a igreja de Éfeso, é um elogio aqui para a igreja de Tiatira. Porque eles não apenas se mantiveram naquele fervor das primeiras obras, mas essas últimas são melhores ainda, são maiores, né, do que as primeiras. E a pergunta é assim, se Jesus fosse reconhecer e escrever essa carta para você hoje, essa é a reflexão aqui. Esse reconhecimento seria feito para você hoje? Jesus escreveria uma carta para você e ele diria assim, olha, parabéns, porque você está bem melhor hoje do que no começo. As obras que você tem praticado hoje são melhores do que as primeiras lá atrás. Você progrediu, você avançou. Seria isso que estaria escrito aí numa fala de Jesus para você? Você acha que as suas obras hoje são melhores do que as suas obras de ontem? E essas obras, elas não têm a ver apenas com coisas, atividades que a gente faz para Jesus, mas tem a ver com a própria relação que nós temos com Ele. Porque a grande questão é essa, quando Jesus olha, Ele está falando exatamente da obra, no sentido de uma obra que é feita com amor. E amar o Senhor é reconhecer quem Ele é. É por isso que quando a gente ouve o Evangelho, e quem aqui lembra da sua conversão, ficou estupefato, assim, como é que pode alguém tão grande amar alguém tão pequeno como eu? Como é que pode isso? E aí você fica apaixonado por Jesus, você fica encantado com quem Ele é e pelo fato de Ele amar você. Só que com o passar do tempo, a gente começa a ir perdendo de vista isso. E aí aquele Jesus que nos amou e nos salvou, de repente agora ele é meio que um incômodo para a nossa vida, porque agora a gente não pode fazer um monte de coisa que a gente queria, porque agora ele tem umas vontades aí que não são as nossas, porque agora eu queria ir para cá e ele quer que eu vá para lá, porque agora ele exige certas coisas de mim. Eu gosto de Jesus que me salvou, mas eu não gosto muito desse Jesus que agora diz que é meu Senhor. Então eu gosto do fato de ter sido amado e salvo por Ele, mas eu não gosto muito de ter que me submeter agora ao seu senhorio. Eu achei que eu ia ser livre agora em Jesus, eu achei que eu ia ter liberdade agora em Jesus para fazer o que eu tenho vontade. Se enganou. E esse é um dos motivos que faz, ao longo do tempo, aquelas primeiras obras em amor, elas serem substituídas às vezes por muitas obras, mas baseadas em outra coisa. Em obrigações, e às vezes as pessoas não amam a Deus. Às vezes as pessoas falam sobre o reino de Deus, de um dia estar no céu, não porque amam o Senhor, mas porque tem medo de ir para o inferno, só isso. Tem muita gente hoje que a motivação dela é essa, ela fala que ela quer ir para o céu porque o céu, em tese, é melhor do que o inferno. Então, como eu tenho medo de ir para o inferno, eu prefiro ir para o céu.
mas a motivação ela foi perdida. Então, esse é um chamado para a gente aqui observar a nossa vida e as nossas obras, a nossa relação com Jesus. Como é que está aí a sua relação com Jesus? Melhorou ao longo dos anos ou piorou? Talvez o clamor que a gente precisa fazer é o mesmo que os profetas fizeram no Antigo Testamento. Aviva-nos, Senhor, no meio dos anos. Com o passar do tempo, às vezes a gente precisa de um avivamento. E avivamento, gente, não é gritaria, não é emocionalismos, mas avivamento é quando a gente retoma a visão de quem é Deus. É quando a gente retoma a nossa relação com Ele. Isso é avivamento. Ao contrário da igreja de Éfeso, que abandonou as suas primeiras obras, Tiatira, ela aperfeiçoou ao longo do tempo. E que seja assim também comigo e com você, que essas 5 virtudes aqui, que são citadas, sejam desenvolvidas com prioridade por todos nós. Porque se você for ver, né, as obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança, isso praticamente está em todas as cartas aqui, em todos os livros da Bíblia. Esse incentivo para que essas virtudes aqui, elas sejam crescentes em nossa vida, em nosso coração, é isso que vai fazer a diferença. No versículo 20, a gente tem agora o confronto, né? Então, nós tivemos aqui o reconhecimento, né, das boas obras, mas há o confronto, porque Jesus também confronta o nosso coração. O versículo 20 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Chama atenção aqui para essa palavra tolerar aqui. Essa palavra tolerar, ela significa relevar palavras e atitudes de alguém. Então, quando a gente fala assim, nós precisamos ser tolerantes, a gente está dizendo assim, a gente precisa relevar as palavras e as atitudes de pessoas. Mas o grande ponto aqui é, a gente deve relevar palavras e atitudes, mas todas as palavras, todas as atitudes. Esse é o ponto. Porque o que o texto está dizendo aqui não é sobre o nosso dever de tolerância para com o próximo, mas a tolerância ao intolerável. Porque o que Jesus está falando aqui é, eu tenho contra você. Isso não é um elogio. Tem algo em você que eu sou contra. O que é, Jesus, que você é contra? O fato de você tolerar essa mulher chamada Jezabel. Ou seja, traduzindo aqui para o português, Jesus está falando assim, eu tenho contra você que você está fazendo vista grossa. Eu tenho contra você que você está pondo panos quentes aí. Eu tenho contra você que você está empurrando aí para baixo do tapete algumas coisas que você deveria jogar fora, na verdade. A pergunta é, quem é essa Jezabel, né? Porque aparece aqui essa personagem e não há ninguém aqui na igreja e nem na cidade de Tiatira com esse nome de Jezabel. É claro que, para fins didáticos, Jesus também está usando um personagem aqui do Antigo Testamento, né? A gente viu na semana passada que o personagem foi o Balaão, né? Então, sempre quando ele escreve uma carta, ele traz um personagem, evoca um personagem para justificar a sua crítica. E nesse caso, ele está falando da Jezabel. E isso é interessante porque quem foi Jezabel? Só para vocês lembrarem, Jezabel ela foi esposa do rei Acabe. E ela era filha de um rei sidônico, né, um rei de Sidom, chamado Etbaal. Então, Jezabel era filha de um rei de Sidom, que servia aos deuses dos cananeus, e o nome dele era Etbaal, e Etbaal significa com Baal. Portanto, o pai da Jezabel era alguém que vivia com Baal, que almoçava com Baal, que reinava com Baal, ou seja, a companhia do pai dela era Baal, por isso que era dado esse nome a ele. Outra informação que a Bíblia me fala é que a Jezabel ela também tinha uma personalidade forte. E a gente precisa ser cuidadoso com isso, porque geralmente falar de personalidade forte soa às vezes como um elogio.
é bem conveniente que no texto de Jesus essa ideia de personalidade forte apareça não no seu elogio, mas na sua crítica. Porque ela tinha uma personalidade forte, mas essa personalidade forte, ela era sinônimo de uma personalidade maligna. Eu não sei quem falou para você que personalidade forte é algo bom. Porque geralmente pessoas com personalidade forte são pessoas bastante difíceis. E você sabe disso, né? Quando você fala assim, não, eu tenho personalidade forte. Quando é você, daí você está pensando em coisa boa. Mas vai perguntar para as pessoas que estão perto de você, né? Então, personalidade forte, a gente tem aí, né, meio com um linguajar. E a gente pode dizer assim que a Jezabel, ela tinha assim uma personalidade forte, mas ela era uma personalidade maligna. Por que isso? Porque a Jezabel foi ela que promoveu o culto a Baal entre os hebreus. Foi essa mulher. E, gente, ela era tão sagaz que presta atenção no que essa mulher fez. Ela, com as verbas públicas de Israel, ela pegando as verbas financeiras de Israel, ela construiu um templo gigantesco a Baal na capital de Israel. Ou seja, ela pegou o próprio dinheiro do povo de Deus e fez altares, né, e construiu um templo para um deus pagão, com o dinheiro dos próprios israelitas. Que coisa absurda, assim, né, de gente pensar. 1 Reis, capítulo 21, os versos 25 e 26, nos dizem algo que é interessante para a gente. Diz assim, ó, ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Essa é uma sentença forte. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Por que Acabe fez o que era mal perante o Senhor? Porque Jezabel, a sua mulher, o instigava. Essa aqui é uma lição importante para a gente também, porque, sim, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê o texto, Jezabel, ela foi sim uma mulher maquiavélica, ela foi uma mulher dominadora, ela foi uma mulher manipuladora, cruel, insubmissa, ela foi tudo isso. Isso mostra essas características nocivas em algumas sociedades com outros nomes, mas geralmente no fundo está aqui esse espírito de Jezabel. Mas, gente, quando a gente pensa que existe uma mulher tão cruel assim, tão maquiavélica assim, tão manipuladora assim, tão insubmissa assim, a gente não pode esquecer que esse é um problema duplo. Porque só existe uma Jezabel desse nível porque existe um homem fraco. Porque existe um Acabe. E esse é o grande problema dos nossos dias também. Os homens do nosso tempo, eles são fracos. Porque Acabe, ele não liderou a sua vida, ele não liderou a sua casa, e ele não liderou o povo de Deus. Porque ele ficou à mercê dos planos, né, e das manipulações da sua esposa Jezabel. Então, aqui é onde Jezabel exerce a sua influência. É por isso que Jesus usa Jezabel como exemplo nesse texto. O ensino dela, gente, era que os crentes em Jesus não tinham necessidade de eliminar do modo de vida social proposto. Ela ensinava que não havia razão válida para que se abstivessem de participar das atividades daquelas guildas que a gente acabou de falar aqui. Então, ninguém tinha a obrigação de suicidar-se profissionalmente por ser um cristão. Não havia mal algum, ela ensinava, né, em aceitar os costumes e as modalidades do mundo. O comentarista Barclay, ele diz assim, ó, é possível que o ensino de Jezabel fosse que não era necessário ser muito exclusivo na adoração de Cristo. E, sobretudo, que não era necessário negar-se a dizer que César era o Senhor. E queimar um pouco de incenso em seu altar. Possivelmente,
ela dizia que não prejudicava o verdadeiro crente aceitar as formalidades rituais e cerimoniais do culto pagão. Se os cristãos fossem um pouco menos fanáticos nessas coisas, seria fácil até ganhar alguns pagãos a mais para Cristo e poupariam muitos problemas. Mas se a igreja cristã tivesse adotado esse ensino, o cristianismo se tornaria outra das muitas religiões de que estava cheio o Império Romano. Os cristãos não sustentam que Jesus Cristo é um dos salvadores, e nem sequer que ele é o principal deles, mas sim que ele é o único. No versículo 21, 22, 23, nós temos ali a disciplina. Diz assim o texto: dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Existe uma disciplina aqui que o Senhor está prometendo para aqueles que não se posicionarem do lado correto da história. Existe uma recompensa também, o versículo 24 nos mostra isso. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Aqui era mais provável que Jezabel ela estivesse ensinando que o cristão ele deveria se acomodar ao mundo, que ele não devia rejeitar com rigidez as práticas, né, promovidas ali por aquelas guildas. Ela ensinava que os cristãos não tinham necessidade alguma de se abster de práticas habituais nos círculos dirigentes ali da indústria e do comércio. Que o cristão ele não tinha por que insistir em níveis superiores de ética e de moralidade. Ela queria, em outras palavras, que os cristãos transigissem com o mundo. Ensinava à igreja uma infidelidade espiritual que, sem dúvida, também resultaria em infidelidades físicas. Então, essa expressão aqui, as coisas profundas de Satanás, era uma expressão que os comentaristas eles dizem assim que existia muito essa questão do dualismo ainda grego ali, platônico, né? E muitos usavam esse argumento, que não há virtude alguma de você, por exemplo, rejeitar algo que você não pratica. Então, assim, se eu não sou um alcoólatra, qual mérito eu tenho de parar de beber, por exemplo? Entende? Então, a provocação era essa. Pratiquem o máximo possível de pecados, para que vocês consigam testar e aprovar a sua alma. A ideia era assim, você vai cometer os pecados no corpo, porque o corpo é inferior, e não importa para as divindades o que você faz com o seu corpo, desde que você não perca a sua alma. Então a ideia era que pessoas virtuosas eram aquelas que conseguiam trafegar nesse ritmo. Você entrega o seu corpo à imoralidade e à idolatria sem que isso afete a sua alma. Então, quanto mais você afundava no pecado, mais virtuoso você se tornava. E esse é um pensamento, obviamente, diabólico, mas é muito sedutor, né? Aliás, essa é a proposta que tem levado muitos adolescentes, muitos jovens para longe de Jesus. Exatamente esse tipo de proposta aqui. Faz o que você quiser com a tua vida, só vá na igreja lá domingo, ora de vez em quando e está tudo certo. Esse é um ensino de Jezabel, que é o espírito aí dos nossos tempos. E aí, o texto fala aqui ainda, né, sobre a recompensa, ele diz, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Eu acho muito bonito, né? Existe no versículo 25, essa palavra conservar. A gente falou aqui sobre tolerar o intolerável. Toda vez que a gente começa a tolerar aquilo que é intolerável, isso que é intolerável começa a gerar fissuras na nossa vida.
começa a gerar desgastes. Exatamente como aquela ponte que, ao passar dos anos, ela não passou por vistorias adequadas, aquelas fissuras cresceram, romperam e derrubaram aquela ponte. Conservar é estar atento, é manter a estrutura intacta. Jesus diz: ao que vencer e que guardar até o fim. Essa palavra guardar, ela também tem essa ideia, guardar as minhas obras, porque não é guardar as suas obras, mas é guardar as obras que o Senhor deu para você. Portanto, as obras que Ele exige de você não são suas, são dele. E a gente precisa devolver para Ele. Lembra daquela parábola lá dos talentos? Pois é, o talento não é da pessoa, o talento é do Senhor que entregou. Isso vai ser requerido de nós, queridos. Isso é sério. E como é que a gente vai entregar isso? Como é que a gente vai devolver para o Senhor isso? Essa é a grande pergunta. A palavra aqui é que ao que guardar até o fim as obras, Ele vai dar autoridade sobre as nações. E é bonito isso porque a primeira parte aqui dessa promessa, ela vem lá do Salmo 2, versículo 8 e 9, que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Exatamente isso que está aqui no Apocalipse. É uma reprodução desse salmo. Agora, na fé e no ensino judaico, esse era um salmo messiânico. Salmo 2 é um salmo messiânico, que descreveria aqui o triunfo do Messias no seu dia, no dia que ele viesse, o dia do Senhor, né? E assim, é evidente que o salmista tem em mente aqui um Messias que é guerreiro e que vai esmagar os inimigos de maneira militar aqui, né? Mas algo importante que a gente deve lembrar aqui, esse salmo, ele também foi inspiração para muitos movimentos missionários. E eu estou encerrando aqui já. E eu queria lembrar a vocês que muitos movimentos missionários, eles tiveram esse texto aqui como lema. Esse texto foi usado exatamente no sentido que a gente vê aqui. Missionários pedindo a Deus que esse texto se cumprisse na vida deles. Pede-me e eu te darei as nações por herança. É por isso que muitos missionários saíram pelo mundo afora. Porque eles lembraram de algo interessante aqui, que às vezes a gente esquece. Porque essa ideia de ir e conquistar as nações, ela está implícita na grande comissão. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E agora, eu estou delegando a autoridade para vocês, para que vocês saiam pelo mundo e por onde vocês forem, vocês façam discípulos. A ideia é que existe uma autoridade de Deus delegada a cada um de nós para que a gente conquiste nações. Porque é conveniente que o reino de Deus e que o evangelho seja pregado por todo o mundo, para todos os povos de todas as raças, tribos e nações. E nós fazemos parte disso, e isso deveria ser uma oração para nós também. Ele diz que, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Existem muitas especulações sobre o que seria essa estrela aí da manhã, né? Um termo poético, bonito, né? Eu vou dar para você a estrela da manhã. Agora, para resumir aqui, o próprio Apocalipse, lá no capítulo 22, no versículo 16, ou seja, lá no final da Bíblia, no último, né, nos últimos capítulos ali, vai mencionar Jesus como a estrela matutina. Ou seja, o que esse texto está dizendo aqui é que essa promessa dessa estrela da manhã aos que forem fiéis, nada mais é do que a possessão do próprio Jesus, do próprio Cristo. O texto está dizendo que se o cristão for fiel, enquanto vive aqui nessa terra, lá na eternidade, ele vai possuir nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Ele é a estrela da manhã. E a grande bênção é que a gente vai para o céu e nós não vamos receber lá, né, o nosso tesouro, não é a quantidade de ouro, de pedras preciosas que tem lá. O nosso tesouro é o próprio Jesus. E o que Jesus está falando é assim, quem for fiel até o final,
pode ser que passe por dificuldades, pode ser que seja prejudicado na sua vida por causa da sua fé, mas se você guardar a tua fé até o fim, o presente que você vai ganhar sou eu mesmo. Você me terá eternamente. E não há promessa melhor do que essa para aqueles que amam o Senhor. Eu encerro aqui, queridos, dizendo que o versículo 29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, nós somos a igreja de Cristo. E nós somos como pontes que levam o evangelho de Deus aos perdidos e que levam os perdidos a Deus. Nós somos essa ponte, a igreja é essa ponte, que leva o evangelho para aqueles que estão perdidos, mas que também leva os perdidos para aquele que pode salvar. Só que essa ponte, ela não pode conter fissuras, ela não pode conter rachaduras. E o convite aqui é: faça uma auditoria do seu coração. Veja se você não está fazendo vistas grossas a algum tipo de problema que pode se tornar sério daqui a pouco. De repente você está, de alguma forma, tolerando coisas que deveriam ser intoleráveis. Veja se você não está tolerando fissuras espirituais, pequenas infidelidades, pequenas concessões para com alguns pecados. Mas mais do que isso, eu chamo você para confiar na graça e no poder daquele que já venceu e que pode se compadecer de você. Nós tivemos aqui um momento de confissão, né? A gente sempre lembra disso. Há esse chamado de Deus para que a gente olhe para o nosso próprio coração, e quando a gente acha concessões, quando a gente acha pecados, quando a gente acha essas fissuras na vida cristã, nós podemos recorrer a esse recurso chamado oração, confissão, arrependimento. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Eu quero que você ore confiando na graça de Jesus. Jesus já venceu o mundo. A história vai acabar bem no final. Está tudo resolvido. Talvez aqui a gente sinta, né, o peso do pecado, a gente sinta os reflexos dessa queda, dessa separação de Deus, mas o que Jesus está falando assim, um dia todas essas coisas vão ser restauradas. Um dia essa ponte aí, ela vai ser restaurada completamente. Lembre-se que Jesus está fazendo a auditoria do seu coração hoje. E Ele sabe, os seus olhos são como chamas de fogo, Ele conhece você. Ele sabe o que está aí no seu coração. O que você vai fazer a respeito disso? Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos em sua presença, reconhecendo, Deus, que por vezes nós toleramos, Deus, aquilo que é intolerável. Às vezes a gente não se dá conta, ó Deus, deste canto da sereia que esse espírito de Jezabel tem promovido em nossos dias. E ela é tão sagaz que ela não quer que a gente abandone o Senhor. Assim como Jezabel fez com o povo de Israel, ela não proibiu que as pessoas servissem ao Senhor. Ela exigiu que se adorasse a Baal também. E muitos de nós temos nos rendido a esse tipo de proposta. A gente não deixa de servir ao Senhor, de falar do Senhor, mas a gente aderiu a outros deuses, a outros ídolos também. Isso é pecado, Deus, e nós reconhecemos e pedimos a sua graça. Que o Senhor, com o seu sangue vertido na cruz, ó Deus, purifique a nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos participar da ceia, da mesa do Senhor. Convido os presbíteros a estarem aqui à frente.